Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem neste domingo para participar de nossa transmissão da mensagem do domingo à noite. Hoje nós não estamos em nossa reunião presencial, pelo fato de que na sala onde nos reunimos, no prédio onde nos reunimos, está faltando energia. Por uma razão técnica, o condomínio decidiu que faria um serviço de reparação no quadro de luz e até o presente momento não havia terminado o serviço. Então, hoje já comunicamos aos nossos irmãos e irmãs. Acho que deu tempo de todo mundo ser avisado antes de sair de casa e nós faremos a nossa reflexão aqui neste momento, junto com os nossos queridos e queridas, e aproveitar para compartilhar com outras pessoas este momento tão importante na vida de nossa igreja, que é a meditação na palavra de Deus. Bem, gente, nós estamos terminando hoje uma série de mensagens sobre a questão do amor. O amor colocado em prática, o amor vivenciado na vida comunitária. E o tema dessa mensagem é exatamente uma afirmação do apóstolo João, ao dizer que o amor lança fora o medo. Essa expressão que é muito forte e que poucas vezes a gente pensou nela, como que ela se aplica na nossa vida comum, no nosso dia a dia, na nossa experiência de espiritualidade, como que é viver esse amor que lança fora todo o medo. E nesta oportunidade eu queria convidar você a pensar no último tema a respeito deste assunto. Como a gente faz normalmente, nós temos a nossa apresentação pronta, temos o nosso informativo também pronto, mas não teremos condições de compartilhar com os nossos queridos. E eu vou colocar aqui então esta apresentação que preparamos para a nossa reflexão de hoje. A série de mensagens chama-se O Amor Lança Fora o Medo. E a mensagem de hoje vai tratar do seguinte assunto: surpreendidos, orientados pelo amor. Esse é o nosso tema para nós pensarmos hoje sobre este assunto. O que é ter uma vida orientada pelo amor? O que é a gente ser movido pelo amor? O que o nosso amor é capaz de realizar? O que conseguimos fazer por amarmos? E a melhor referência sobre isso é o exemplo deixado por Jesus Cristo. Eu quero trazer à luz aqui uma reflexão de um tema que eu ouvi pela primeira vez quando ingressei no seminário. Então, numa das capelas, eu ouvi essa reflexão e esse texto, a maneira como esse texto foi interpretado pelo pregador, causou um impacto profundo na minha vida. Porque a questão que ele levantava naquela época, eu tinha apenas 19 anos, a questão que ele levantava era: o que eu consigo fazer com o amor que eu tenho por Jesus? O que esse amor me leva a fazer? O que esse amor louco, incondicional, esse amor desmedido é capaz de me levar a agir? Então, o texto que ele utilizou na época foi aquele diálogo de Jesus com Pedro na praia, depois da ressurreição. Vamos ler esse texto? Está em João capítulo 21, versos de 15 a 7. Diz o texto assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Olha, meus amados irmãos, esse diálogo em língua portuguesa ele tem um sentido. Já na língua grega ele vai ganhar outra conotação. E é importante a gente lembrar que Jesus estava confrontando um dos discípulos que ele mais confiava, aquele mesmo discípulo que ele encarregou de cuidar das chaves da igreja, e aquele mesmo discípulo é a quem ele rogou a Deus para que ele fosse fortalecido, para que pudesse fortalecer os demais discípulos. Então, eu gostaria da gente pensar nisso. O que Pedro tinha de tão importante para Jesus, a fim de que ele exigisse um amor diferencial de Pedro, exigisse de Pedro um amor diferenciado. Eu gostaria que você pensasse nessa situação. O que Deus estaria esperando de nós, de mim, de você, da nossa igreja, de todos aqueles que afirmam que amam a Jesus? O que Jesus estaria esperando de nós para demonstrarmos o quanto nós amamos a Jesus? O quanto esse amor nos impele, nos impulsiona a fazer alguma coisa. Para a gente pensar nisso, deixa eu colocar uma frase provocativa para você. O amor é uma atitude que orienta nossos relacionamentos e constrói um ambiente fraterno e acolhedor para todos e todas. Essa frase ela tem muito a ver com aquilo que eu quero pensar com os irmãos nesta noite. Porque, na verdade, tem duas informações aí que precisamos levar em consideração. A primeira é que o amor não é um sentimento, ele é uma atitude. Ele não é uma coisa que você sente, que você faz porque você tem isso no coração. É uma decisão, uma escolha, algo que você faz por vontade própria e que você desenvolve como uma atitude da sua vida. A segunda coisa é o fato de que o amor ele tem a capacidade, como uma atitude, ele tem a capacidade de construir ambientes para o relacionamento. É fácil você entender isso. Uma coisa é você conviver com pessoas com quem você ama. A outra coisa é você conviver com pessoas que você não ama. E se você inverter o jogo, fica pior ainda. Uma coisa é você conviver com pessoas que te amam. E outra coisa é você conviver com pessoas que você sabidamente, se você sabe de antemão, que não te amam. É um ambiente catastrófico, um ambiente de tragédia, um ambiente tóxico para todos nós, não é mesmo? E Jesus, então, ele trabalha isso com o seu discípulo. Naquele último momento, naquele último banquete que ele estava realizando, Pedro é chamado a uma fala pessoal, a uma conversa mais intimista, em que Jesus pergunta se ele amava a Jesus mais até do que os demais discípulos. Isso me lembra uma frase de um teólogo muito importante para a história do cristianismo, Tomás de Aquino. Ele disse em sua obra teológica que nós nos tornamos naquilo que amamos. O amor é algo que é muito importante para todas as coisas que fazemos. Até mesmo hoje em dia, nas orientações de carreira, nos trabalhos de coach que são realizados por aí afora, a ênfase que se recai é sobre a paixão que temos sobre aquilo que fazemos. Aquilo que nos apaixonamos, aquilo que amamos, nós realizamos com muito mais desenvoltura.
E essa passagem de João, capítulo 21, versos de 15 a 19, registra esse diálogo importante entre Pedro e Jesus durante aquele encontro na praia, após a ressurreição. João registra esse diálogo fazendo um jogo de palavras. Ele utiliza dessa diferença que existe entre o tratamento do amor na língua grega, diferentemente do que acontece na língua portuguesa. A língua grega, ela trabalha com uma beleza extraordinária dessa expressão. O português, por sua vez, não explora essa diferença de significados nas expressões de amor. De um modo geral, a língua grega, isso todo mundo já sabe de alguma coisa. Quem é crente antigo, quem frequenta a igreja por muitos anos, sabe que existem 3 palavras que caracterizam o amor em grego e que elas estão no Novo Testamento, aparecendo volta e meia para descrever o amor. Tem um livro do C.S. Lewis que fala muito sobre essas palavras. Aliás, nesse livro, ele fala dos 4 significados do amor, que, na verdade, em toda a língua grega, são 4 palavras. Ele cita uma 4ª palavra que descreve o amor entre pais e filhos. Não é o nosso caso aqui. Essa palavra não aparece no Novo Testamento, mas no Novo Testamento aparecem 3. Vamos ver quais são elas? Anote aí, se você quiser acompanhar, quais são as palavras que nós vamos encontrar no grego para poder descrever o amor. Eu sei que você já deve ter ouvido falar isso, mas eu vou repetir aqui porque pode ser que alguém não tenha ouvido falar. E como vocês sabem, mensagem do pastor Irênio também é cultura, não é verdade? Como a gente brinca na nossa igreja de vez em quando. Então eu vou mencionar para você essas 3 palavras que se referem ao amor. A primeira é a palavra eros. Uma vez dando aula de Novo Testamento para o seminário, e os alunos vieram com aquelas informações que as igrejas geralmente passam sobre essa palavra. Geralmente ensina-se nas igrejas que eros é o amor conjugal. Não é isso. O amor conjugal é baseado no eros, mas, na verdade, pode existir o filéu também dentro do amor conjugal. Por que não? Por que não existir uma relação mais profunda de afeto, de sinceridade? Então, o eros, por sua vez, ele acontece também fora dos relacionamentos conjugais. A palavra eros, ela lembra carência, carência. O sentido original dessa palavra é carência. Sócrates explora muito esse texto naquele livro escrito por Platão, O Banquete. Você vai encontrar umas informações muito interessantes sobre o eros ali. Porque, na verdade, o eros é um desejo, geralmente associado à sexualidade, mas hoje, para a gente, isso já foi superado. Não é a sexualidade como ato sexual, mas a sexualidade como constituição da vida humana, como constituição da nossa personalidade, pelo fato de sermos pessoas sexuadas e pessoas orientadas pelo desejo. A psicanálise, Freud já descobriu isso já há algum tempo, e isso facilitou muito a nossa compreensão de quem nós somos. Alguns autores, alguns tradutores tratam esse amor como o amor romântico. O amor romântico. Então, veja bem, gente, eros é uma palavra muito importante para descrever o amor, porque é o amor que todos nós temos naturalmente. É o amor do desejo, é o amor da carência. A segunda palavra é philos, que é um substantivo aí, né? Esse amor é a palavra mais usada, mais comum, que você vai encontrar em todos os textos em gregos da época da antiga, que vai falar sobre o amor. Por exemplo, filosofia é o amor ao saber, ou amor à sabedoria. Porque você vai pensar o seguinte, mas
Filo não é amizade? Não, é uma espécie de afeição. Ela geralmente é associada à amizade, mas pode descrever uma relação de amante, uma relação de afinidade, de admiração, de afeição mesmo por alguém. É o termo mais comum em grego para se referir ao amor. E a terceira palavra, essa acontece mais no Novo Testamento. Nos textos de grego clássico, elas quase não aparecem, que é a palavra ágape. Aliás, o ágape, quando aparece na literatura clássica grega antiga, é, na verdade, referindo aos banquetes, aos ambientes, àquela confiabilidade de você conseguir trazer alguém na sua casa para sentar-se à sua mesa. Essa pessoa que você é capaz de convidar para sentar-se na sua mesa, à sua mesa, é uma pessoa que você tem uma admiração muito grande, com certeza. É um amor diferenciado. Esse amor, no Novo Testamento, é referido a uma entrega de si, como uma espécie de doação de si, sem interesse de receber algo em troca. É chamado de o amor incondicional. Por quê? Essa palavra é usada para descrever o amor que Deus tem por nós. Essas três palavras são muito importantes. E João vai fazer um jogo com duas destas palavras. Primeira, a palavra philos, e segunda, a palavra ágape. E João vai fazer esse jogo. Veja como vai ficar essa relação entre as palavras que Jesus utiliza e que João registra no Evangelho para falar um pouquinho sobre esse sentimento de amor entre Jesus e Pedro, Pedro e Jesus. Em primeiro lugar, o Evangelho de João ele é um registro muito intimista das relações de Jesus com os seus discípulos. João é o apóstolo do amor. Ele sabia muito bem do que ele estava falando, dessa atitude que era esperada dos discípulos e dos seguidores de Jesus. Jesus já havia colocado isso lá nos capítulos 13, 14 e 15, a exigência de praticarmos o amor. Essa é a nossa identidade como cristãos. Em toda essa série de mensagens, você já aprendeu de que o amor fraternal, a maneira como nos relacionamos como cristãos no mundo, não é entre nós só não, viu, meus irmãos, minhas irmãs? É no mundo todo. A maneira como somos conhecidos é pelo amor que praticamos uns com os outros. Essa é a identidade do cristão. Essa é a marca característica do cristão. Se alguém olhar um cristão passando, deve dizer como os cristãos primitivos falavam dos cristãos. Vejam como eles se amam. Vejam como essa pessoa é amável. Veja quanto amor ele tem pelas criaturas, pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas vítimas da injustiça. Veja quanto amor ele tem pela natureza, pela criatura humana, pelos mais pobres. Enfim, veja como é grande esse amor. Não é Roberto Carlos, né? Como é grande o meu amor por você. Mas é a característica do cristão. O cristão tem que demonstrar amor o tempo todo, ele tem que transpirar amor. É verdade. Eu já escutei você falar daqui que é difícil. É difícil porque eu também não consigo ser essa exalação de amor dessa maneira, ter esse amor contagioso. Eu não consigo. Eu estou sendo honesto com você. Porque eu entendo que dos três exemplos de amor, eu só tenho o eros. O filéu, eu tenho que admirar alguém. Alguém tem que fazer alguma coisa para despertar a minha admiração. E o ágape? O ágape, esse que eu não tenho mesmo. Esse eu tenho que aprender com quem é puro amor, que é com Deus. Olha, gente, é assim que funciona, viu? E eu acho que você vai entender isso hoje para poder começar uma revolução na sua vida, na sua família, na sociedade, uma revolução de amor onde nós convivemos.
Portanto, minha gente, vamos mais adiante e vamos ver como que João registra esse diálogo de amor entre Pedro e Jesus. Veja bem, no versículo de número 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Qual é a palavra que ele usa? Agapasme. É um verbo, é derivado do substantivo ágape. Agapau, você me ama? Você tem amor verdadeiro por mim? Você me ama com amor sincero, amor desinteressado? Você me ama de tal maneira que é capaz de se entregar a uma vida ao meu lado? Você me ama de tal maneira de fazer uma doação radical de si mesmo à fé que você tem naquilo que eu prego? Olha que pergunta! Se Jesus perguntasse isso para mim e para você, o que que a gente responderia? O que que nós responderíamos? A resposta de Pedro ela foi muito curiosa, porque ele parece que não entendeu a pergunta de Jesus. Por isso ele responde: disse ele assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que ele não usou o verbo agapau, ele usou o verbo filéu, que é derivado da palavra philos. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Senhor. Eu sou teu amigo. Eu sou capaz de conviver ao teu lado. Eu estou aqui porque eu gosto de você. Porque você é uma pessoa que me desperta afeição, admiração. Eu sou uma pessoa que estou assim entusiasmado com as suas ideias. Estou muito motivado para fazer as coisas que você está me colocando nas mãos. Enfim, é alguém que está dizendo que é um parceirão, um amigão, um companheirão. Aí então Jesus escuta essa resposta, que é uma resposta que não responde à pergunta de Jesus, né? Se Jesus pergunta, Pedro, você me ama com amor incondicional? E Pedro responde, eu te amo com amor de amigo? Então a resposta não foi dada. A resposta não foi satisfatória. E aí Jesus coloca para Pedro a seguinte tarefa. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Essa sequência de perguntar com o verbo agapau e Pedro responder com o verbo filéu se repete 3 vezes. E nas 3 vezes, Jesus apresenta a tarefa de cuidar das ovelhas de Jesus. Se você ama Jesus de tal maneira que você possa dizer que é semelhante ao amor incondicional de Deus, então, meu querido, vamos cuidar do nosso próximo. Vamos cuidar do nosso irmão. Vamos cuidar daquelas ovelhas que até, inclusive, ainda não pertencem ao aprisco do Senhor. Como diz Jesus, né? Jesus disse que ele tinha ovelhas que ainda não faziam parte daquele rebanho e que ele ia buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Elas também precisam ser cuidadas, apacentadas e pastoreadas. São as 3 sequências que Jesus vai dar para Pedro e que a tradução da NVI que nós utilizamos marca muito bem. O que representa, então, esse amor incondicional, que é maior do que o amor da afeição? Há muitos cristãos que têm um amor de afeição por Jesus. Há muitos cristãos que têm uma admiração por Deus, por sua obra, mas não são capazes de fazer uma entrega pessoal de si para a obra do reino de Deus. O que você seria capaz de fazer pelo cuidado um com o outro?
Essa pergunta, ela precisa ser respondida. Quando Jesus termina essa sequência, ele vai dizer para Pedro: então lhe disse, siga-me. Se você tem esse amor, ou pelo menos deseja alimentar esse amor sincero pelo Senhor, então prepare-se. Jesus está chamando a gente para poder segui-lo. Para Jesus, o cuidado é uma expressão de amor pelo outro. Isso é muito importante que a gente entenda. Aquele que ama, cuida do próximo. Aquele que ama, cuida do próximo. Jesus conduz seu diálogo com Pedro de forma insistente para que o efeito do amor se concretize na vida daquele que o segue. Bom, a questão que a gente tem que levantar nesse momento, é o que o amor representa para a fé cristã. Eu anotei 3 coisas importantes que parece que esse amor ágape, esse amor altruísta, esse amor incondicional, esse amor de entrega, esse amor que nos leva a cuidar do próximo, se torna mais importante do que todas as outras expressões que eu posso ter. Nada impede de que a gente tenha o amor eros. É bom que a gente tenha amor eros, porque mostra que nós somos seres humanos. É bom que a gente tenha o amor filéu, porque mostra que nós somos pessoas bondosas, pessoas sociáveis, pessoas que vivem em comunidade. Mas é primordial que a gente busque uma afirmação do amor incondicional de Deus na nossa vida. Que no meu modo de entender, eu só consigo fazer isso através de um aprendizado, seguindo Jesus, caminhando nos passos de Jesus. Então, são 3 coisas que a gente precisa prestar mais atenção. Em primeiro lugar, é que o amor é o fim de toda indiferença. É bom a gente entender isso. O oposto de amor, o contrário de amor, não é ódio, mas é indiferença. Você ter indiferença pelo próximo, por aqueles que estão sofrendo, pelas vítimas das injustiças da sociedade desse tempo. Essa diferença, essa indiferença, na verdade, é desamor, é falta de amor. Jesus um dia disse que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. É isso que Jesus espera da gente. Era isso que o apóstolo Paulo esperava de sua igreja. É isso que eu espero também da gente nesses dias atuais. Que a gente possa fazer esse amor crescer e transbordar cada vez mais. Esse amor fraternal, esse amor uns para com os outros, esse amor de uns para com todos. Esse amor precisa crescer entre nós. Nós precisamos fazê-lo aumentar cada vez mais. A prática do cuidado é o que mobiliza as ações amorosas. É cuidando das pessoas, cuidando dos mais vulneráveis, importando-se com os outros, é que vamos começar a pensar que expressões de amor nós podemos ter pelos mais vulneráveis, por aqueles que sofrem, por aqueles que carecem de amor. João capítulo 15, versos 9 a 13, tem essa afirmação de Jesus: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É isso que Jesus nos chama para experimentar. Essa circularidade do amor, como falamos na mensagem de domingo passado. A segunda coisa que precisamos pensar
é que o amor é o começo de um novo caminho. A jornada de amor é uma jornada que a gente, possivelmente, como pessoa, ainda não experimentou de uma forma completa. E nem a humanidade conhece, em nenhum momento da história da humanidade, com exceção do cuidado de Jesus, com exceção das expressões de fé de missionários, de cristãos sinceros, de testemunhas fiéis, talvez tenham demonstrado sobre isso, mas uma jornada de amor verdadeiro, do amor ágape no mundo, ainda não se viu. Não há registros significativos na história, a não ser na história do cristianismo, de pessoas que amaram de forma exponencial e de forma extraordinária. A virtude do amor não está em amar o que nos agrada. Essa jornada todo mundo já sabe, todo mundo já viu. O grande privilégio do amor é a gente conseguir amar o que não é amável. Foi Jesus quem disse isso. Mateus capítulo 5, verso 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O amor divino é que é incondicional. E a gente precisa aprender com esse amor, porque senão nós não vamos colocar isso em prática na nossa vida diária. Isso quer dizer o quê? Que não depende de nós, não depende da gente, não depende do meu esforço, depende apenas que eu faça algo para poder conseguir realizá-lo. Não é pelo meu mérito, não é pelos meus belos olhos, mas pelo fato de que eu faço isso para agradar ao Senhor. Um dia Jesus disse a Jeremias: eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Porque é exatamente quando eu consigo expressar na minha atitude esse amor, pelo menos uma imitação, pelo menos um vislumbre desse amor divino, é isso que vai atrair pessoas para o reino de Deus. Terceiro lugar, o amor é uma forma da gente construir a nossa própria identidade. O amor tem a ver com a construção da nossa nova identidade como seres humanos, como pessoas no mundo. A humanidade, de modo geral, e a gente cada vez mais constata isso, é um projeto que falhou. Olha, gente, para a gente assistir o que está acontecendo na faixa de Gaza nos dias atuais, a guerra na Ucrânia, a atitude de fome e miséria em algumas partes do continente africano e até mesmo o abandono de algumas tribos indígenas no nosso Brasil, na América do Sul, são pequenos retratos de que a humanidade fracassou. A realidade da crise ambiental que o mundo está atravessando por causa da maneira como o ser humano, como a humanidade, vem explorando os recursos naturais, é uma prova de que o projeto da humanidade fracassou. Fracassou, inclusive, vergonhosamente para todos nós. A única explicação plausível para que tenhamos chegado até aqui é o fato de que somos amados pelo Criador de todas as coisas. Ainda alguém aposta na gente como criatura. Alguém ainda acredita na realidade humana. Alguém ainda está investindo no futuro da humanidade. Quem é esse? É Deus. Deus continua nos amando. Deus continua colocando em prática o seu amor pelo mundo em que vivemos. Oséias capítulo 11, versos 3 e 4 diz assim: mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus está conduzindo a história da humanidade até aqui. É pelo amor que ele tem que ainda estamos juntos. É o fato da gente
poder ser amado por um Deus maravilhoso, poderoso, é que chegamos até aqui. A vida, meus irmãos, minhas irmãs, é um dom precioso. Quando a gente fala isso, a vida é um dom, ela é um presente, ela é uma dádiva, ela foi concedida por Deus para gente como a gente que não tem mérito nenhum e que não sabe nem fazer com um presentaço desse que a gente recebeu do Senhor. Mas essa realidade da vida ser um dom divino desperta uma outra coisa. A vida também é uma experiência rara, porque nós só recebemos uma vida para viver. Só temos essa vida. E essa vida custa muito caro poder mantê-la. Custa para o Senhor muito caro para manter alguém como eu, como você, com inteligência, com sabedoria, com os relacionamentos que temos, no ambiente que nos formamos. Não importa qual seja a sua história, você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã. Sua história de vida é muito importante. Sabe por quê? Demonstra a maneira amorosa como Deus conduziu você até aqui, livrando dos maiores perigos, permitindo que você estivesse vivo aqui hoje, viva aqui hoje. Há um texto que eu amo muito e que gosto muito de mencionar. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Olha quanto você vale. Você vale o preço de muitas nações. Você vale o preço de muitos exércitos. Você vale o preço de muitos esforços humanos. Por isso que você está aqui, porque Deus o ama e porque Ele o ama, Ele mobiliza toda a história da humanidade para que a gente possa viver hoje. Está difícil, mas o resultado do amor de Deus na sua vida permite que a gente esteja aqui juntos hoje, falando sobre a necessidade de praticarmos o amor de Deus. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, para terminarmos essa reflexão, eu queria colocar aqui uma situação para a gente poder pensar neste momento. Quando Jesus termina o diálogo com Pedro, ele coloca uma condição, uma ação de cuidado, uma ação pastoral. Ele diz: cuide das minhas ovelhas. Para a gente lembrar disso, gente, é bom a gente pensar no seguinte: quem são as ovelhas de Jesus? Jesus um dia falou que ele tinha muitas outras ovelhas que ainda não pertenciam ao aprisco do Senhor. Olhando a multidão, Jesus também viu que as pessoas andavam desorientadas, perdidas, como ovelhas sem pastor. São pessoas que precisam de alguém que cuide delas, alguém que tome a iniciativa de demonstrar o amor de Deus por cada uma delas. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, é preciso ressaltarmos aqui o amor que se realiza no cuidado, o amor que se realiza nesse trato pastoral com aqueles que sofrem, faz com que o rosto de Deus seja revelado em nós. Faça com que a gente fique mais parecido com Deus, com que a nossa aparência de pessoas seja mais próxima da imagem e semelhança de Deus. Diz o apóstolo João, lá no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira carta. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se nós amarmos, nós demonstraremos o rosto de Deus na nossa aparência. Nós ficaremos mais parecidos com Deus. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite, a gente poder estar juntos aqui, como Igreja de Jesus, mesmo distantes fisicamente, mas aproximados
por essa tecnologia, pela transmissão desta mensagem online. E que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão alcançadas por essa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática o teu amor na nossa vida e que saibamos, ó Deus, amar ao Senhor com amor verdadeiro e colocarmos em prática esse amor para servirmos uns aos outros, cuidando uns dos outros com o amor que o Senhor tem demonstrado a nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos encerrando a nossa mensagem desta noite. Quero agradecer a sua companhia aqui e rogar a Deus que você tenha a oportunidade de vivenciar toda essa mensagem. Se você perdeu alguma mensagem, pode retornar aí na playlist do nosso canal do YouTube. Todas elas ficaram gravadas. E você pode, então, rever os outros temas dessa série que eu julgo ser tão importante para o nosso crescimento pessoal. No domingo que vem é o primeiro domingo do mês de maio. O mês de maio, na nossa igreja, geralmente é o mês da família. E nós vamos, então, preparar uma série de mensagens sobre a família. O tema é muito curioso. O que todo filho gostaria que seus pais soubessem? Você já pensou nisso? O que você acha que o seu filho, olhando assim para você, diria para você: papai, eu queria que você soubesse fazer algumas coisas que você não faz. Então, essa série de mensagens ela vai ser importante para nós e eu convido você a tomar parte dela. No domingo que vem também teremos a Ceia do Senhor no nosso espaço. Bom, esperamos que já tenham resolvido o problema da carga elétrica lá no prédio, mas estaremos lá reunidos para louvarmos ao Senhor uns com os outros e partilharmos da Ceia do Senhor. Domingo que vem, então, Ceia do Senhor e início de uma nova série de mensagens do mês da família. O que todo filho gostaria que seus pais soubessem. Até lá, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Um restinho de domingo abençoado na presença do Senhor.